Fala pessoal, bem-vindo de volta. Bom, vou compartilhar hoje com vocês como que foi a experiência de abrir um Airbnb no meio da pandemia. O objetivo inicial do apartamento ali da Frei Caneca, aqui na zona central de São Paulo, ele não era Airbnb. Quando a gente comprou ele em 2019, ele é um estúdio de 26 metros quadrados, na rua, bem no finalzinho da Frei Caneca, próximo ali ao Shopping Frei Caneca, para quem conhece, e bem próximo à estação de metrô da linha amarela da Mackenzie, que é uma universidade privada bem grande. Então, o objetivo inicial, quando ele foi comprado lá no meio da obra, tá? Tava basicamente no meio da obra, no meio de 2019, era fazer uma locação tradicional. Então, na minha cabeça, eu ia mobiliar ele, não ia colocar enxoval, né? Não precisa ser uma mobília completa como o Airbnb, mas ele iria mobiliar ele bem. Então, assim, eu acredito muito que estúdios de 26 metros quadrados você precisa mobiliar completo, tá? E aí não é somente o que eu acredito, mas é o que os dados comprovam, né? Quando a gente analisa aí uma grande quantidade de apartamentos do tipo estúdio em São Paulo, aqueles que são mobiliados, eles tendem a alugar aí entre 15 e 20% acima do valor de preço, do valor, tá? Dos apartamentos que não estão mobiliados. E aí, quando eu falo mobiliado, significa basicamente, pensa um apartamento de 26, 25 metros quadrados, ele vai basicamente ter ali, né, a cozinha completa, né, com um gabinete embaixo, geladeira, micro-ondas, cooktop, a cama, um armário para guardar as roupas, um sofá e um espaço para você comer, né, uma mesa, uma estação de trabalho eventualmente para coworking, ou uma bancada para você fazer a alimentação. Isso significa mobiliar, tá? Aí dependendo do apartamento você vai colocar ar-condicionado, pode ter ou não ter um chuveiro com aquecimento a gás, enfim, depende também um pouco da infraestrutura, né? De repente, se você tiver uma sacada, você coloca algum mobiliário na sacada, enfim. Mas basicamente isso significa mobiliar. Obviamente que o apartamento do Airbnb ele precisa estar um pouco mais completo, né? Então a pessoa precisa cozinhar, vai ter que ter um enxoval, você tem que deixar bem completinho ali as questões de apoio, como por exemplo ali toalhas, é, máquinas de café, enfim, panelas, prato, tudo isso precisa estar bem completo, né? Secador de cabelo, porque a pessoa precisa de fato utilizar como se fosse um hotel. Então, a mobília do Airbnb ela é um pouco mais completa, tá? Mas aí, voltando lá como eu estava falando, o objetivo inicial não era colocar no Airbnb. Só que o apartamento ficou pronto no final de fevereiro, começo de março de 2021, então estava no meio da segunda onda aqui em São Paulo, o lockdown, tudo fechado, estava com uma grande dificuldade, né, de achar inquilinos, né, disposto ali a assinar um contrato de 30 meses, e também os preços estavam muito baixos, tá? Quando comprei ele em 2019, eu tinha expectativa de que eu ia conseguir com o aluguel, né, somente com o aluguel, né, sem considerar o custo de condomínio em IPTU, em torno de R$ 2.000, R$ 2.100. E a realidade, quando, né, ficou pronto agora em março, o pessoal estava pegando em torno de 1.500, 1.600, 1.700, a depender aí da mobília, né? Pode ser uma mobília mais completa, mais bonita, etc. Então estava abaixo do que eu tinha como expectativa, né? E aí eu decidi, não, vou colocar no Airbnb porque eu acho bem possível que com as diárias eu consiga um valor acima desses 1.500, né? Lembrando que se você coloca numa imobiliária, você vai pagar ainda a taxa de administração mais o primeiro mês de corretagem, né? Então, na verdade, se você está ganhando ali 1.500, 1.600, o que entra para sua conta é menos do que isso, porque tem a administração e tem ali o primeiro mês que você também não ganha, tá? No Airbnb isso não acontece, né? Porque, obviamente, se você começar a alugar no próximo dia, você já está recebendo, que é o que aconteceu, assim, eu vou mostrar para vocês. E, apesar de ter uma taxa de administração do Airbnb, essa taxa é muito menor. Então, se você vai hoje no imobiliário aqui em São Paulo, você vai pagar aí 8, 9, 10% ao mês de taxa de administração, e o Airbnb ele me cobra 3%, ou seja, é muito menor do que eu pagaria numa imobiliária, numa locação tradicional. E aí um ponto importante, e era a grande dúvida, né, era, ok, eu vou colocar esse apartamento no Airbnb, será que as pessoas estão viajando para São Paulo, né? Será que as pessoas vão vir, vão se hospedar? Como que vai ser isso? Eu não tenho nenhum comentário, né? É um anúncio novo, eu sou um anfitrião novato aqui na plataforma.
E eu me surpreendi, mas muito positivamente, assim. Toda a experiência, né, a usabilidade de você colocar um apartamento no Airbnb, ela é muito simples, é realmente muito fácil você fazer a administração ali via plataforma, tá? Eu vou depois fazer um vídeo mais completo, fazendo até um tour ali no Airbnb, mostrando para vocês questão de imobiliário, quanto que eu gastei com cada item, o que funciona, o que não funcionou aí nesses últimos 6 meses. Mas em termos de, para uma pessoa que nunca tinha, né, colocado um apartamento no Airbnb, eu achei muito fácil, tá? E eu confesso que assim, nos primeiros dias eu estava muito ansioso e não entrava hóspede, né? Eu abri ali, né, o calendário. Eu não abri o mês de março completo, porque minha mãe ela veio para São Paulo, então ela pegou alguns dias, né? Então eu até vou colocar na tela para vocês aqui, mas ali no mês de março eu, na verdade, só disponibilizei 26 dias, tá? E olha só, no primeiro mês, tá? No primeiro mês, sem nenhuma experiência, sem nenhum comentário, né, nenhum review, dos 26 dias que eu disponibilizei, 23 foram alugados, né? Ou seja, uma taxa de ocupação aí de 88%, tá? Isso de cara, tá? Assim, ó, no primeiro mês, nos primeiros dias, tá? E lembra, em março a gente estava em lockdown, né? Então, assim, com várias restrições, tanto para você circular dentro de São Paulo, quanto, obviamente, entre um estado para outro, né? Então, isso foi no meio da pandemia. Claro, o ticket médio, né, desse primeiro mês, ele foi super baixo, né? Então, na média, eu ganhei R$ 81 por dia, tá? Isso aqui é líquido, tá? O que entra para mim, já descontando, obviamente, limpeza, né, que eu pago à parte, tá? Então, essa é a diária média, tá? Isso aqui não significa necessariamente a receita, porque, obviamente, a receita tem outros pontos que você paga, internet, condomínio, IPTU, etc. Tá? Então, isso aqui é só para ter uma noção de quanto que você está ganhando de diária média, tá? Eu vou colocar aqui a tabela completa e aí eu vou falando aqui para vocês, vou deixar aqui na tela, tá? Então, olha que legal, no primeiro mês eu aluguei 23 de 26 dias, tá? Ali embaixo está mostrando uma ocupação de 88%, uma diária média líquida de 81%. A diária média ali embaixo que eu coloquei com a limpeza significa o valor total, né? Porque quando eu recebo o dinheiro do Airbnb, inclui o valor que eu cobro de limpeza, tá? No começo eu estava cobrando um pouco menos, eu tinha colocado em torno de R$ 90 a taxa de limpeza. E aí, para quem não conhece, quando um hóspede se hospeda no Airbnb, ele paga a diária mais a limpeza, né? A limpeza final, tá? Então, sempre isso soma além das diárias. Hoje em dia, eu já estou cobrando 115, tá? A limpeza, porque eu estou terceirizando esse serviço. No começo eu também estava, agora eu estou terceirizando com uma empresa que me cobra esse valor. Na verdade, eu estou cobrando até 119 ali no Airbnb, porque tem R$ 4 que às vezes tem custo de shampoo e outras coisinhas que eu coloco ali para o hóspede, tá? Então, o hóspede sempre paga a diária mais a limpeza, tá? Esse custo não sai da minha conta, né? Esse custo, obviamente, está incluso ali na totalidade. Claro que o hóspede que fica um dia, né, ele vai acabar pagando, né, uma diária mais cara, porque ele pagou basicamente o custo da diária mais uma limpeza. Quando o hóspede fica 5 dias, né, ele dilui esse custo da limpeza em mais dias, tá? Mas aí, só fazendo aqui, vamos trazendo para o presente aqui, né, olha aqui em agosto, tá? Em agosto, eu consegui R$ 2.600 líquido, tá? Olha só, e a galera que está colocando para alugar ainda no prédio não está conseguindo muito mais. Agora já melhorou um pouco, né? Obviamente a gente não está mais no lockdown, então uma locação tradicional está pagando aí 1.800, talvez mais ou menos. Mas olha que eu retirei esse mês, R$ 2.600. Nunca que um inquilino de longa duração nesse apartamento, nessa localização, vai me pagar R$ 2.600, entendeu? Então, realmente, o Airbnb ele foi uma boa aposta e ele me parece que ainda tem um potencial de crescimento alto, né? Agora a minha diária média, se vocês olham aqui, ela está 114, né? Então, dos R$ 80 lá em março, eu já consegui subir o ticket médio da diária para 114 e de certa forma, né, a pandemia ainda não acabou, apesar de o pessoal tá viajando mais, etc. Eu ainda acho que tem espaço até para subir um pouco mais esse ticket, tá? E ainda estou pagando, né? O condomínio ele é novo, então está tendo chamada extra de benfeitoria que está sendo feito para segurança. Então a tendência até o condomínio ele é baixar um pouco
nos próximos meses, em função, né, que já não é um prédio mais tão novo, né, a gente já fez a chamada extra para colocar um monte de coisa. Eu acho que eu vou conseguir, eventualmente, até subir esse ticket médio para 140, mais ou menos, tá? Isso vai aumentar minha rentabilidade ainda mais. E aí, o mais interessante, né, e algo que eu nunca tinha conseguido no imóvel, é que o meu yield, né, nesse caso aqui é o cap rate, porque não teve financiamento, ele foi de exatamente 1% esse mês. Porque o que foi investido nesse imóvel, considerando tudo, o custo do apartamento, a obra, a escritura, a ITBI, o registro, tá? Um apartamento novo, ele custou 261 mil. Claro que foi uma boa compra, feita lá em 2019, eu identifiquei uma oportunidade boa, o apartamento estava barato, enfim, foi comprado à vista, 226 mil, tá? Para conseguir um preço bom. Então, assim, o total investido foi 261 e esse mês eu consegui 2.600 líquidos. E assim, eu tô falando que o Airbnb começou em março, tá? Então é 1, 2, 3, 4, 5. Ali, eu tô falando de o sexto mês, tá? O sexto mês do Airbnb, no meio da pandemia, de certa forma ainda, eu já consegui 2.600 líquido, tá? O mês de julho, vocês estão vendo a tabela ali, ele foi menor porque minha mãe utilizou o apartamento, tá? Mesmo assim, ó, dos 23 dias que de fato ficou disponível para locação, porque o restante minha mãe utilizou, 22 foram alugados, né? Em junho, de 30 dias, 29 foram alugados. Em maio, de 31, 30 foram alugados. Em abril, de 30, 29 foram alugados. Em agosto, agora de 31, 30 já foram alugados. Tem mais um dia ainda, mas provavelmente eu vou bloquear porque eu quero visitar lá o Airbnb até para fazer o tour aí para vocês, né? Se eu não bloquear a agenda, eu nunca vou conseguir fazer esse vídeo para vocês porque tem sempre hóspede, tá? Claro, eu não sou um cara que coloca a diária lá em cima, eu prefiro ter o apartamento cheio do que ficar cobrando uma diária de R$180, R$150, e isso tem me parecido uma boa estratégia, tá? Então, vou finalizar aqui o vídeo, esse foi o meu feedback aí de como que eu abri um Airbnb aqui no meio da pandemia. Se vocês gostaram, comentem aí que eu vou fazer um vídeo do tour e também vou fazer mais detalhado de fato o que eu gastei, como que eu fiz a obra, onde eu consegui coisas mais baratas, o que eu acho que valeu a pena investir, o que não valeu a pena investir ali quando eu mobilei o Airbnb, mas no geral tem sido um bom investimento. Valeu, pessoal!